Tá a fim de presentear alguém querido com itens Pokémon? Celadon Shop, use o código KEMI5 e ganhe 5% de desconto em itens incríveis de Pokémon. Link na descrição do vídeo. Passe já na Celadon Shop. Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Episódio tão bonito, episódio bem especial, muito engraçado, inclusive é um episódio que se passa num lugar só. E ele é muito simples de explicar, então provavelmente essa vai ser uma das reviews mais rápidas que eu já fiz aqui no canal. Porque as situações são muito lineares, né? Então, tipo assim, uma coisa que engata com a outra, engata com a outra, engata com a outra, e é tudo no mesmo local, então fica bem fácil de explicar. E, enfim, bora lá conversar sobre esse episódio. Episódio muito bonitinho, muito bacana, vale a pena conferir. Bom, pessoal, o episódio começa com Ash, Brock e Misty em uma, vamos dizer assim, praia. E eles estão observando alguns Waymers que estão saltando, assim. É bem legal porque o Pikachu acaba aproveitando o embalo e saltando junto com eles em cima deles. E é interessante que a Misty acaba dizendo, né, que esse fato deles ficarem saltando é justamente porque eles devem ter um acúmulo muito grande de água dentro do corpo, o que faz com que eles fiquem dessa forma para ficar também se exibindo. É bem interessante. E aí eles acabam escutando um Lapras no meio do mar, meio que chorando, gritando, pedindo ajuda. Os Waymers acabam olhando pro Lapras, o Ash também, e o Pikachu já reconhece o Lapras. É o Lapras que viajou com eles nas Ilhas Laranja. E aí o Ash percebe que, será que é aquele Lapras? Vai pra cima e acaba reconhecendo o Lapras, e eles acabam se abraçando e se reencontrando. E sim, o Ash acaba citando o Lapras das Ilhas Laranja, tá? A região foi citada. E aparentemente o Lapras, ele quer ajuda, né? Ele precisa de ajuda. É bem interessante que o Ash também reconhece que o Lapras deve estar migrando de região, justamente porque eles não devem estar nas Ilhas Laranja. E aí eles decidem ir com o Lapras para ver o que está acontecendo. Chegando lá, tem uma montanha, e em cima dessa montanha tem uma coisa que eles não identificam, mas está meio que gerando um barulho. Quando eles chegam lá em cima, é um Waymer. Esse Waymer está entalado. Pois é. E aí, o episódio em si, ele gira em torno de retirar o Waymer daquele monte ali que ele está entalado, né? Como se tivesse saltado e caído num buraco. E aí ele não consegue mais sair. E ele tá desesperado, tadinho. E aí o Ash passa, então, a tomar algumas iniciativas para tentar remover o Waymer. O Ash, então, primeiro inicia com o Kingler e o Surfetch e o Pikachu para usar alguns golpes no Waymer para, quem sabe, conseguir remover ele dali. Só que quando eles atacam, meio que, tipo assim, eles quicam e acabam caindo no mar. É bem engraçado, o Ash até acaba caindo dentro daquela montanha, né? Que tem um buraco que faz com que ele caia dentro de uma caverna. E aí ele acaba usando o Heracross para continuar levando ele de volta para cima, porque o Heracross pode voar. E aí o Heracross volta o Ash pro lugar. Ash e Misty, então, tentam usar a vara de pescar deles. E o Ash usa Bayleaf para que ela segure a Misty e puxe a Misty para ajudar ali com a vara de pescar. E o Ash tem a ajuda do Kingler e do Heracross também para ser puxado. É bem interessante que a Bayleaf é um amor, né? Então, assim que o Ash usa a Bayleaf fora do Pokébola, ela vai lá, abraça ele. Típico da Bayleaf, já valeu a pena só essa cena pelo episódio, né? Bom, e aí eles tentam puxar o Waymer com a vara de pescar, basicamente o Waymer morde ali a isca e eles tentam puxar, né, o anzol. É legal também que o Brock acaba usando o Marshtomp para poder ajudar ali a Misty também com a vara de pescar. E aí, não é que deu certo essa situação, o Waymer acaba conseguindo sair, eles conseguem tirar ele de lá. E ele começa a saltar, pá, pá, de felicidade, porque ele conseguiu sair daquele buraco que ele estava. Só que aí, ele cai exatamente onde o Ash caiu aquela vez. E acaba evoluindo. E vira um Wailord gigantesco. E agora, o Wailord está preso na montanha. Saca só a... Enfim, nem vou falar o que aconteceu, né? Nem vou dar o termo aqui.
Que coisa! E aí, agora é a hora de tentar remover o Wailord lá de dentro. E aí, eles passam, então, a bolar um plano. O Pikachu, ele tá observando que a equipe Rocket está por ali, observando eles. E aí o Pikachu vai até a equipe Rocket, eles estão no submarino do Magikarp. A equipe Rocket acaba saindo ali e o Pikachu ameaça eles, falando assim: olha, eu preciso da ajuda de vocês. O Miau até fala, né, o quê? Você precisa da nossa ajuda? E aí o Pikachu meio que ameaça, dizendo: se vocês não me ajudarem, eu vou eletrocutar todos vocês. E aí eles se rendem e dizem: beleza, beleza, a gente vai ajudar. E aí o Ash, né, a Misty, o Brock ficam meio na dúvida se podem contar com eles, mas eles dizem que sim, que eles vão ajudar. E é até interessante porque o Brock acredita que o submarino da equipe Rocket pode ser de grande ajuda, mas aí eles acabam até pensando, né, mal ele sabe que esse submarino é manual, ou seja, a gente vai ter que pedalar para conseguir fazer esse submarino se mover. E, enfim, né, uma loucura, muito engraçado. Ash, então, usa o Torterra e começa uma operação de remover o Wailord, junto com Lapras, Gyarados da Misty e até mesmo o Marshtomp, que tava ali também, que ajudou na hora da pescaria ali do Wailord, do Waymir, pra conseguir remover ele. E aí, o que acontece? O Torterra vai em cima do submarino da equipe Rocket junto com o Brock, e ele acaba usando Freeze Plant. Pois é, nota aí importante, porque ele não sabia, né, desse movimento, ele não aprendeu esse movimento nas mãos do Ash, e agora ele tem, né, esse movimento, ele possui o movimento Freeze Plant. Vai amarrar uma raiz no Wailord, e todo mundo vai tentar puxar essa raiz para tirar o Wailord de lá. O Ash acaba indo para dentro da caverna e usa Bayleaf junto com o Heracross para fazer cosquinha no Wailord e acabar contraindo os músculos dele ali para ver se ele se solta. E aí o Wailord acaba brilhando, gerando um grande brilho depois de tanta força que todo mundo tá fazendo. E aparentemente ele acaba usando o Heavy Slam, e aí ele consegue se desprender. É muito legal, ele acaba caindo na água, assim, gera uma grande onda. E é muito interessante que todo esse tempo o Pikachu tava lá, né, tipo assim, só dando os comandos pra equipe Rocket ficar pedalando. A equipe Rocket até chegou a tomar um negocinho pra ganhar energia pra pedalar horrores. Foi muito engraçado. Só que aí depois que eles conseguem soltar o Wailord, a equipe Rocket já queria pegar o Pikachu lá dentro mesmo do submarino, mas o Pikachu deixa eles pra trás, e aí o submarino acaba sendo jogado lá embaixo da água, assim, muito engraçado. Mas um pouquinho maldoso, mas agora faz um pouco mais de sentido, porque eles já queriam aproveitar pra pegar o Pikachu, né, passar a perna no Pikachu. Aí não foi legal a equipe Rocket. Enfim, aí o Ash acaba ficando preso nos escombros, porque lembra que ele entrou lá na caverna pra ficar fazendo cosquinha no Wailord por parte de baixo? Então, quando o Wailord saiu, muitas pedras caíram ali e tava entrando água. Tanto que o Ash resgata a Bayleaf. O Ash, então, decide que ele precisa ficar com o Heracross voando e achar o local para sair o mais rápido possível. Nesse momento, o Lapras percebe que o Ash ainda tá preso lá e decide bolar um plano junto com o Wailord. Ele pega, usa ali um raio de gelo na água que tá sendo levada até dentro da montanha, congela toda essa entrada, congela tudo ali, e o Wailord acaba usando um Weather Ball, que acaba criando um túnel, assim, debaixo do gelo, ficou bem legal, e o Lapras entra lá dentro e sai deslizando, até chegar ao Ash, né? Nesse momento, o Ash percebe que o Lapras tá vindo, que congelou tudo, ele resgata o Heracross e sai dali com o Lapras num tobogã, assim, basicamente, né? Foi bem interessante essa ideia do Lapras. E, finalmente, o dia foi salvo, né? Graças ao Ash, seus amigos e os seus Pokémon. E o episódio termina com o Ash se despedindo do Lapras, dizendo que ele espera reencontrá-lo novamente. E ele assume que o Lapras é o líder do bando dele agora, que inclusive está próximo, está querendo resgatá-lo. E aí, o Lapras vai embora com um olhar sereno, assim, olhando pro Ash, o Ash se despedindo, né? Foi um reencontro muito bonito, mas confesso que, assim, não teve tanta presença do Lapras como eu gostaria, mas o que ele executou foi bom de qualquer forma. Só que aí,
uma jogada que foi sensacional. Obrigado, roteiro. No final, a Misty acaba falando pro Ash, mas Ash, no final das contas, você poderia ter usado a Pokébola, capturado o Waymar, e ele teria saído daquele local. E aí o Ash diz, é verdade. Mas enfim, assim foi mais divertido. E aí o episódio termina. Olha, finalmente, obrigado por esse tipo de comunicação com a gente. Porque assim, isso nos traz a uns momentos lá de trás do anime, vários, né? Até mesmo em jornadas. Então, assim, esse final foi, assim, supremo. Muito obrigado mesmo. Porque durante o episódio você fica o tempo todo, gente, coloca numa Pokébola e tudo será resolvido, né? Mas, no final das contas, eles pegaram o caminho mais difícil e mesmo assim deu tudo certo. Enfim, o episódio termina. E bora lá. É o seguinte, é a primeira vez, em jornadas principalmente, que o Ash menciona as Ilhas Laranja. Porque as Ilhas Laranja não havia sido mencionada há muito tempo, né? E em jornadas não havia sido mencionada de forma alguma, mesmo a gente achando que o Ash chegou a ir próximo às Ilhas Laranja quando ele fez a captura do Dragonite. Ainda assim, foi interessante, porque quando ele vê o Lapras, ele fala, será que é o Lapras que eu viajei nas Ilhas Laranja? Então, esse é um ponto interessante de se observar aqui, e foi legal a menção, sabe? Porque é um local que existiu sim, aconteceu sim, tudo aconteceu por lá, aconteceu, e é isso, e aquele local no anime existe e tá tudo certo. Também é interessante a gente ver, né, a presença não só do Lapras, mas do Marshtomp, que é um Pokémon que não aparecia há muito tempo. Todos os outros Pokémons do Ash que apareceram nesse episódio, pelo menos apareceram ali no momento de estar assistindo o Ash, né, durante a liga. Mas a gente precisa puxar a atenção aqui para Bayleaf sendo usado, a Torterra sendo usado. E foi muito bacana, Kingler também, e o Surfetch ali no meio, porque o Ash acaba colocando um Pokémon que ele usou em jornadas mais recente ali com ele. Então é interessante essa mistura que o anime vem fazendo com os Pokémon que o Ash está na mão. É sempre uma surpresa. E uma coisa também pra gente ficar atento, né? Essa é a primeira vez durante essa saga, desse especial, que o Ash usa 6 Pokémon. Porque até então ele estava usando de 4 a 5 Pokémon, mas nunca mostrava o último. E dessa vez o roteiro trouxe 6. Então, acho que, né, uma manobra deles ali pra trazer um Pokémon extra, mas no final das contas eles decidiram pelo Surfetch, que, como falei pra vocês, é um Pokémon que já tinha aparecido bastante, né, na época de jornada. A abertura desse episódio também conta com os Pokémon de Unova, a parte dos Pokémon de Unova foi bem legal também o que foi mostrado, e o encerramento desse episódio conta aí com o encerramento do Lapras lá da saga clássica, que também é bem bonitinho. Bom, assim, obrigado, Misty, acho que foi a Misty que levantou. Obrigado, Misty, por ter pontuado que esse episódio poderia ter sido resolvido só com uma tacada de Pokébola. Agora sim, fica mais agradável entender que eles simplesmente foram pra parte mais divertida, né? Tudo bem, a gente passa aquele pano, obrigado. É um pequeno detalhe? É um pequeno detalhe, que faz toda a diferença, e é isso. Nessas horas a gente talvez paga de chato, mas é a real, né? É muito interessante que eles tenham puxado isso. Sobre o Latias, é algo que vem chamando atenção, né? Continua ali observando. Ele fez mais presença nesse episódio nas suas observações. Ele observava a situação do Waymar preso, depois ele saltando, e depois que a conclusão das situações aconteceram ali, ele passa pelo arco-íris que acaba sendo gerado pelo Wailord, que tá esguichando água pro céu, né? Então, ele está sempre por ali. E eu acho que o final, quando o Ash coloca a mão no rosto do Lapras, sabe? Essa cena dele olhando pro Lapras, os dois se olhando e tendo aquela troca de carinho entre os dois, é muito emocionante porque você lembra, né, de como o Lapras caiu nas mãos do Ash, né? E o Ash permanece ainda com aquele sentimento de cuidado, de zelo com o Lapras. Então, no final das contas, eu acho que é bonito essa relação do Ash e do Lapras. E a gente consegue ter na memória essa puxada, né? De nostalgia e de sentimento. Então foi muito emocionante o retorno, sem dúvida. Pikachu me ganha muito nesse episódio, porque o Pikachu tomando as rédeas e colocando a equipe Rocket quase como reféns
pra ajudar ali na situação. É algo que, assim, é extraordinário, né? É uma forma tão inesperada, e aí ele dando os comandos do que a equipe Rocket tem que fazer, e a equipe Rocket só tendo que obedecer, foi legal. É um lance meio karma, né? E foi legal, foi bacana. E, assim, no final, sem a legenda quando eu tava assistindo, quando eu vejo o Pikachu indo embora e deixa o submarino meio que afundando, assim, confesso que eu fiquei um pouco tipo, meu Deus, pra quê? Ele acabou de ajudar, né? Mas aí você tem um contexto que eles queriam capturar de fato o Pikachu e já aproveitar ali, né, e sair correndo. Então, tudo bem. A equipe Rocket acho que mereceu essa, não sei. E o Wailord foi salvo. Confesso que, assim, eu acho que é muito burocrático você ter um Pokémon desse, né? Então, talvez por isso a Misty não demonstrou tanto, vamos dizer assim, entusiasmo com esse Pokémon aquático. Porque, querendo ou não, é um Pokémon que, inicialmente, como o Wamer, é um Pokémon que pode acabar evoluindo no Wailord. E a manutenção de um Pokémon desse deve ser, assim, né, extraordinária. Então, é interessante que ela só aprecie o Pokémon. E a gente vê essa apreciação justamente por conta que ela sabe, né, de certas características e curiosidades do Pokémon, como o fato dele ficar saltando por conta do acúmulo de água dentro do corpo dele. Então, assim, mestre Pokémon tipo água, né, Misty tá aí, e é isso aí. Enfim, um episódio muito bonitinho, muito interessante, ele puxa muito essas memórias, mas ele ainda continua sendo um episódio que, como a gente falou recentemente, esse lance desses episódios, eles acabam sendo, assim, muito descartáveis, o que faz com que a gente acabe ficando com menos interesse em acompanhá-los. É uma pena, né, porque a gente queria ver um lance mais desenvolvido, mas a gente tá chegando nisso, tá? Inclusive, fiquem atentos aqui no episódio, na verdade, no vídeo de amanhã. Outra coisa que eu também não posso esquecer é que o Torterra é revelado aqui com Freeze Plant. Muito legal, porque ele não tinha esse ataque e agora ele tem. Então o anime traz isso também como um upgrade para o Torterra do Ash. Enfim, um episódio muito legal, muito bonito, mas, como eu falei pra vocês, cai muito pra aquilo do que a gente tá acompanhando nesses últimos episódios, né, dessa saga. Episódio um pouco mais, que talvez o fim justifique tudo isso. E, enfim, a gente vai ter que esperar pra saber, né? Episódio muito bom e quero saber a sua opinião. Diga aí nos comentários. Forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui! Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também não esqueça de deixar aquele seu like. Ele me ajuda demais.